Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde estudaremos mais uma porção da palavra do Senhor. E, meus irmãos, hoje nós veremos aqui os pré-requisitos de Deus. Olha só, meus irmãos, vamos entender aqui o que eu quero dizer sobre os pré-requisitos do Senhor. Olha, para você trabalhar numa empresa, você não pode trabalhar de qualquer maneira, você não pode trabalhar também em qualquer empresa, se você não cumprir os pré-requisitos. Quando uma pessoa ela vai atrás de um emprego, vai conversar com uma empresa, vai analisar uma proposta de trabalho, para ela assumir aquele cargo, ela precisa cumprir alguns pré-requisitos. Existem pré-requisitos que vai exigir somente para o sexo feminino. Então, homens não podem trabalhar. Esse é o pré-requisito para aquele trabalho, para aquele serviço, né? Idade. Às vezes a empresa ela vai exigir uma idade para a pessoa, porque talvez precisa fazer muitos esforços físicos, coisas do tipo. Então tem alguns pré-requisitos, né? Vigor físico. Teve uma vez que eu fui fazer uma inscrição para uma escola da Marinha e eles me mandaram para eu estudar naquela escola, né, na minha adolescência. Para eu estudar naquela escola, eles mandaram alguns pré-requisitos, já que você vai entrar para a Marinha, para uma escola da Marinha, então os pré-requisitos do perfil da pessoa, até no biotipo da pessoa, até assim, na sua qualidade física, né? Falava sobre acne, que a pessoa não pode ter o rosto cheio de acne, a dentição tem que ser uma dentição perfeita, então muitas coisas falando do biotipo. Algumas empresas até fazem ali como que eu posso dizer, faz ali um teste físico para ver se você tem capacitação de assumir algum serviço. Se você for carteiro, você tem que andar muito, então eles fazem algum teste físico e você precisa cumprir aquele teste físico. Se você não conseguir, você é reprovado, porque você não está cumprindo o pré-requisito para assumir aquele serviço. Olha, você consegue trabalhar aí como fisiculturista, né? Aqueles homens musculosos que ficam mostrando o seu corpo. Não é qualquer pessoa que pode ir lá. Ela tem que cumprir um pré-requisito. Ela tem que ter aquele corpo musculoso para fazer aquela apresentação. Então você não pode, eu tenho vontade de ser. Mas se você não cumpre o pré-requisito de ter um corpo daquele para ser um fisiculturista, então você não está cumprindo o pré-requisito. Não basta apenas boa vontade. Não basta apenas eu desejo esse serviço. Não, você tem que cumprir um pré-requisito. Meus irmãos, é assim no mundo. É assim no mercado de trabalho. Você tem que cumprir um pré-requisito. Você não pode um dia acordar e falar, eu quero ser um engenheiro civil. Eu quero comandar a construção de um prédio. Você não pode, você tem que ter cumprido o pré-requisito. Ter feito a faculdade, você tem que ter estudado, ter feito o estágio na área. Você precisa passar por essas etapas. Você precisa cumprir, subir esses degraus até você chegar à posição de engenheiro civil. Então note que você não pode simplesmente ter uma boa vontade, simplesmente acordar e falar, eu quero trabalhar nisso. Não, você tem que chegar, você tem que fazer por onde? Meus irmãos, mas infelizmente me parece que com Deus e com a obra de Deus, a gente só fala, só basta ter boa vontade, só tem que ter disposição. Mas meus irmãos, não é assim. Com Deus também, para trabalhar com o Senhor, tem que ter os pré-requisitos. Não é você acordar um dia e falar, eu quero ser missionário, e você é missionário. Não, tem que ter os pré-requisitos. Você tem que analisar se você realmente pode ser um missionário. Com Deus também as coisas não são bagunçadas. Não é simplesmente acordei e quero ser missionário. Tem que cumprir os pré-requisitos do Senhor. Sempre foi assim na Bíblia. Nunca foi imediato. Sempre que a pessoa, para trabalhar para Deus, teve que cumprir os pré-requisitos. E eu gostaria com você de dar uma olhada rápida no livro de Atos, por exemplo, que mostra o nascimento da igreja, que para as pessoas trabalharem em cargos de liderança na igreja, precisaram cumprir alguns pré-requisitos. Ter esses pré-requisitos para que ela possa assumir tal posição. Por exemplo, nós iremos lá para Atos capítulo 1 e a gente vai ver aqui no contexto que Judas,
Judas Iscariotes, ele então se suicidou, deixou o colégio apostólico, que era o de 12 apóstolos. Eles estavam nessa situação apenas com 11 apóstolos, então Pedro se levanta e fala, olha, nós temos que colocar alguém no colégio apostólico, precisa ter 12 apóstolos entre nós. Foi assim que foi predito já no Antigo Testamento, então ele começou a ensinar, e eles começaram então a pensar, quem é que nós vamos colocar aqui no colégio apostólico na cadeira que Judas deixou? Era qualquer pessoa? Será que era qualquer um que chegasse lá, eu gostaria tanto de ser apóstolo, deixa eu ser apóstolo? Será que era qualquer pessoa que poderia? Não, teve que ter uns pré-requisitos. Vamos ver esses pré-requisitos? Olha só Atos capítulo 1, versículo 21 e o versículo 22 diz assim. É necessário, olha só os pré-requisitos ainda agora, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Meu irmão percebeu que já fechou a janela de possibilidade de pessoas aqui, porque foi apresentado um pré-requisito para assentar na cadeira apostólica, entrar dentro do colégio apostólico. Qual que era o pré-requisito? A pessoa ter andado com Jesus Cristo. Desde quando? Ter visto Jesus sendo batizado por João, ter acompanhado o ministério de Jesus Cristo todo aquele tempo, até ser uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o que eles estavam colocando como pré-requisito, ou estavam mostrando como pré-requisito? Olha, para ser apóstolo é necessário ter visto Jesus Cristo com seus próprios olhos, acompanhado o ministério de Jesus desde o batismo de João, ter aprendido de Jesus Cristo, ter visto Jesus Cristo ressuscitado. Então a pessoa tinha que ter essa visão do Jesus celestial, Jesus ali ressuscitado, para ela poder assentar na cadeira apostólica. Então perceba que não era qualquer pessoa. A pessoa tinha que cumprir esse pré-requisito. Ela não podia ser uma pessoa que acabou de se converter e falar, eu nunca vi Jesus, mas eu criei no sacrifício dele, isso é o que importa. Eu tenho essa boa intenção e Deus conhece o meu coração. Sabe o que os apóstolos diriam para ela? Aqui não. Aqui você não pode, nesse serviço não, porque você não cumpre os pré-requisitos. Meus irmãos, para trabalhar para o Senhor, não é bagunçado. Para trabalhar para o Senhor, a gente começa a perceber que tem que ter alguns pré-requisitos. E aqui eu estou mostrando o exemplo para ser apóstolo. Teve que cumprir esse pré-requisito aqui para assentar no lugar que Judas deixou, a cadeira que Judas deixou. Olha só, vamos um pouco mais para frente ainda no livro de Atos. Agora nós vamos lá para Atos capítulo 6. Em Atos capítulo 6, a gente vai ver aqui o levantamento de uma outra liderança na igreja, que é o levantamento dos diáconos. Então começou aqui o serviço dos diáconos em Atos capítulo 6. Só para os irmãos entenderem aqui o contexto, o que foi que aconteceu. Os apóstolos, os 12, eles tomavam conta de tudo. A igreja ali estava crescendo, pessoas estavam se convertendo, e era muita coisa, muita pessoa para eles então tomarem conta. Era muita areia para o caminhão deles, e eles não estavam dando conta. Eles tomavam conta das orações, tomavam conta dos cultos, eles tomavam conta da pregação da palavra, tinham que estudar a palavra, ensinar o povo, e também estavam dando conta da administração financeira da igreja, olhando para os necessitados. Eles tinham que ver nesse grupo de irmãos, no grupo de igreja, quem eram os necessitados, que a igreja poderia se fazer presente, ajudando com uma cesta básica, ajudando ali financeiramente, aqueles que realmente estavam precisando, com problemas de saúde. O que aconteceu é que eles não estavam dando conta do recado. Tinha serviço que estava sendo esquecido. Isso é natural nosso, gente. Olha, quando a gente está atarefado, cheio de coisa para fazer, não é que você escolhe não fazer uma coisa. Às vezes você simplesmente esquece, porque é tanta coisa para você fazer, tanta coisa para você dar conta, que simplesmente algumas coisas da sua lista ficou para trás e você nem percebeu. Era o que estava acontecendo aqui com eles. Eles estavam trabalhando tanto, tão sobrecarregados, tantas tarefas para fazerem,
que eles estavam esquecendo de algumas viúvas, umas viúvas que tinham necessidades reais, viúvas que precisavam da ajuda ali da igreja, uma ajuda financeira, só que eles estavam esquecendo delas, esquecendo ali na distribuição diária de alimento para essas mulheres, ali dando alimentação para elas, para pessoas que já não tinham família, viúvas que realmente se enquadravam como viúvas verdadeiras, que não têm família para cuidar delas, e os apóstolos estavam esquecendo delas, as viúvas helenistas. Então, o que aconteceu? Olha, apóstolos, vocês estão esquecendo delas, vocês estão valorizando as viúvas hebreias, mas estão esquecendo das viúvas gregas. Que isso? Vocês estão fazendo acepção de pessoas? Não era que eles estavam fazendo acepção de pessoas, era que eles simplesmente estavam sobrecarregados e não estavam dando conta. Qual foi a solução? Meus irmãos, vamos colocar diáconos, vamos colocar pessoas para assumir as mesas, para servir os necessitados, para olhar para a igreja, perceber quem são os necessitados e ajudar eles dentro desse sentido, dentro da sua necessidade. Então, foi assim que se levantou. Mas para se levantar, teve que ter pré-requisitos para a pessoa assentar agora no colégio diaconal. Quais são esses pré-requisitos? O versículo 3 diz assim, de Atos capítulo 6. Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Olha os pré-requisitos. Boa reputação, que essa pessoa tenha boa reputação, seja cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Meus irmãos, percebeu aqui quais eram os pré-requisitos para assumir o colégio diaconal, para se assentar na cadeira diaconal, para trabalhar para o Senhor como um diácono? Não era simplesmente, um voluntário, eu estou aqui, eu quero ser. Não, tem que ter uns pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos? Você tem boa reputação? Você está devendo na praça ou não está devendo na praça? As pessoas à sua volta falam bem de você ou falam mal? Você tem boa fama ou você tem uma má fama? A pessoa tinha que ter essa boa reputação. Não podia ser qualquer pessoa. Não podia ser uma pessoa que era irada, estourada, não se dava bem com ninguém. Não, ela tem que ter uma boa reputação, tem que ter bons relacionamentos. Não apenas boa reputação, ser cheio do Espírito Santo. A pessoa tinha que ter uma vida de piedade, uma vida de sacralidade, uma vida de busca à santidade, uma vida de conhecimento das Escrituras, uma vida de comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Ela tinha que ser cheia do Espírito Santo, uma vida de oração, leitura da palavra. Não podia ser qualquer pessoa que se levantasse e falasse, eu quero ser, eu não tenho, minha vida com Deus está uma nota 5, mas eu tenho boa intenção no meu coração. Não, aqui você não pode, tem que cumprir esse pré-requisito. E não apenas isso, o outro pré-requisito era sabedoria, que significa ter experiência, saber lidar com as pessoas, saber lidar com as situações, tem que ter experiência de campo. Não podia ser um ingênuo, não, eu vou aprender sozinho aí, eu vou aprender na prática. Não, tem que ter sabedoria. É assim com as empresas também. Algumas empresas contratam pessoas que já sabem daquele serviço. Elas não querem uma pessoa inexperiente para ensinar aquela pessoa, não. Já tem que ter uma certa sabedoria, já tem que ter estudado aquilo, ter feito um curso daquilo para assumir esse trabalho. A mesma coisa que a gente vê no colégio diaconal. A pessoa ela precisa já ter sabedoria de campo, a pessoa ela precisa já ter experiência em ajudar as pessoas, ela precisa mostrar essa aptidão que ela tem, né? Então não é simplesmente a pessoa acordar de manhã e falar, não, eu quero ser um diácono. Tem que cumprir os pré-requisitos. O que você está percebendo, o que nós estamos percebendo segundo as Escrituras? Que não dá para servir a Deus de qualquer jeito. Não basta boa intenção do coração. Mas Deus sabe do meu coração, eu tenho boa motivação. Você não pode me julgar. Não é assim não. Nós podemos julgar sim. A igreja julga quem são as pessoas que vão trabalhar para o Senhor de tempo integral, por exemplo. Aqui no diaconato, por exemplo. A igreja tinha que escolher. Escolham entre vós. Então a igreja escolhia quem seriam os diáconos que trabalhariam ali no início dessa igreja. E como que eles escolheriam?
Tem que cumprir os pré-requisitos. Não cumpre? Então sai fora. Você não pode assumir esse cargo. Tem que cumprir para assumir esse cargo. Você está percebendo? Os pré-requisitos do Senhor não é de qualquer maneira que nós servimos a Deus. Vamos um pouco mais para frente? Olha Atos capítulo 13. E vai ficar aqui implícito para nós um pré-requisito também. Olha, na escolha para a obra missionária. Meus irmãos, não é qualquer pessoa, não é qualquer um que levanta e fala, eu acordei hoje e estou com vontade de ser missionário. Não é assim. A gente vai perceber como que foi que o Espírito Santo escolheu pessoas para a obra missionária, né, para ir para outra cultura, outro povo, outro local, outra cidade, outro país, para pregar o Evangelho. Não basta apenas uma boa motivação. Hoje eu estou tão emocionado, eu quero entregar minha vida para servir a Deus na obra missionária, já quero ir amanhã. Olha, não é assim. Vamos ver qual foi o pré-requisito que vai ficar implícito aqui para nós. Atos capítulo 13, do 1 ao 3, diz assim. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha o versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Meus irmãos, aqui já fica implícito para nós qual é o pré-requisito para servir a Deus também na obra missionária. Note que foram citados aqui 5 líderes da igreja, pessoas que eram mestres, pessoas que eram profetas, que conheciam a palavra de Deus, que ensinavam a palavra de Deus, pessoas que estavam ativas naquela igreja de Antioquia, pessoas que estavam frequentes, trabalhando ativamente para o Senhor na igreja de Antioquia. Note que eles não eram, como a gente costuma falar, esquenta-banco, que é aquele crente que vai ali na igreja, senta e sai fora, ninguém nem fala com ele, ele não fala com ninguém, ele não se envolve em nada na igreja, simplesmente está no banco e sai e volta, só no outro domingo que ele volta para a igreja para esquentar o local dele que está ali, mas não se envolve em nada na igreja. Não, eles não eram assim. Você percebe pelo texto que eles trabalhavam na igreja, eles eram bênção no local que eles estavam trabalhando para o Senhor já em Antioquia. Meus irmãos, aqui já fica implícito para nós o pré-requisito de Deus para a obra missionária. Ninguém que seja, todas as pessoas que são bênção aqui, eles podem ser bênção em outros locais. Mas a pessoa que não abençoa o local que ela está, ela não será bênção em outra localidade. Olha, não é uma pessoa que vai acordar de manhã querendo, eu quero trabalhar para o Senhor. E a liderança da igreja fala, mas quem é você? Qual é o seu nome? Nem conhece a pessoa. A pessoa ela não se envolve na igreja, não trabalha na igreja, não se dispõe a estar nos trabalhos evangelísticos da igreja, não se dispõe nem para frequentar a escola bíblica dominical, nem no culto de quarta-feira, culto de oração, a pessoa ela vai, podendo ir, muitas vezes ela não vai. Não se envolve nas coisas da igreja, nos evangelismos, nos trabalhos que a igreja ela tem para a pessoa estar trabalhando. Daí a gente tem trabalho infantil, nós temos aí trabalho evangelístico, trabalho com idosos, visitação, necessitados, trabalho em sociais, que a igreja também faz. Olha, muitas vezes a pessoa não trabalha em nada, mas acorda porque viu talvez alguma mensagem motivada e está toda emocionada querendo ir para a Mata Amazônica, nos locais mais difíceis, e lá eu vou levar a palavra de Deus. Daí você pergunta para a pessoa, Moisés é um personagem do Antigo e Novo Testamento? Não sei, mas eu quero levar a palavra de Deus para lá. Daí você pergunta, o livro de Atos está no Antigo ou está no Novo Testamento? Eu não sei, isso não interessa, eu estou com vontade de levar a palavra de Deus para lá. A pessoa não sabe nada de Bíblia e muitas vezes quer ser missionário. Meus irmãos, tem pré-requisitos. Note que o Espírito Santo chamou pessoas que estavam ativas na igreja, pessoas que estavam trabalhando na igreja para a obra missionária. Então perceba muito bem, dos 5 líderes que tinha lá, o Espírito Santo chamou 2. O que isso significa? Que tem muito serviço no local também de Antioquia, por isso que ele deixou pessoas ativas, porque tem muito trabalho para ser feito lá também. Tirou 2 para esses 2 também começarem a pregar em outras localidades. Meus irmãos, então, o pré-requisito que nós percebemos aqui para ser missionário é que a pessoa tem que ser bênção na sua localidade, na sua igreja, ela tem que ser bênção na sua comunidade. Se ela
não for bênção, uma pessoa que não está envolvida com a igreja, não fique pensando que ela tem que ir para a obra missionária, ir para o seminário, se preparar. Não, ela não pode, não deve ir, porque se ela não é bênção aqui na sua localidade, na sua igreja, ela também não será bênção lá. Ela será uma pedra de tropeço lá. Então não pode enviar. A palavra de Deus nos ensinando os pré-requisitos para servir ao Senhor. O que nós estamos percebendo então? Servir a Deus não é relaxadamente. Servir a Deus não é de qualquer maneira. Servir a Deus não basta apenas uma boa intenção no coração. Tem que cumprir alguns pré-requisitos. Vamos um pouco mais adiante. Paulo, ele estava à procura de parceiros missionários, colegas de trabalho, de ministério, que pudesse ir com ele nas suas viagens. E daí ele encontrou um jovem. E olha só o que o pessoal diz sobre esse jovem. Eu vou ler aqui o capítulo 16, o versículo 1 e o versículo 2 diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Meus irmãos, Timóteo ele foi ser um parceiro de ministério de Paulo. Paulo observou ele ali e Paulo então fez o chamado para ele ir. Só que percebeu que Paulo, antes de chamar Timóteo, Paulo percebeu e notou que todo mundo ali dava bom testemunho de Timóteo. Então não era qualquer pessoa, um anônimo, do nada apareceu, vem aqui você, está passando aqui na rua, vamos ser meu parceiro de ministério. Não é assim. Paulo observou o campo, ele fez uma pesquisa de campo. O que vocês dizem sobre Timóteo? E você, e essa igreja, o que diz sobre aquele jovem Timóteo? O que os pais dizem? O que a família diz? Né? Qual é o testemunho que o pessoal dá sobre ele? É uma boa pessoa? Não é uma boa pessoa? É um crente piedoso? Não é um crente piedoso? Conhece as escrituras, não conhece as escrituras? Então Paulo fez uma pesquisa de campo e tendo bom resultado, boas respostas sobre Timóteo, Timóteo, bora para a obra missionária. Então o convite foi feito e Timóteo então abraçou. Meus irmãos, perceba o pré-requisito aqui para ser parceiro de ministério de Paulo. Qual foi o pré-requisito? Tem que ter bom nome na praça. Tem que dar bom testemunho, uma vida de piedade, sacralidade, uma vida de santidade para servir a Deus na obra missionária. Não podia ser qualquer pessoa que vive em pecados ocultos, que não frequenta cultos, a igreja nem sabe se a pessoa está viva ou está morta porque não vem para a igreja, ninguém conhece muitas vezes a pessoa, ou se vai para a igreja, a pessoa que não conversa com ninguém, vai lá e sai. Muitas vezes reclama de coisas da igreja, mas não se envolve em nada na igreja, não se dispõe a trabalhar em nada, né? Não está lá uma vez por semana, pelo menos, trabalhando em alguma atividade da igreja. Olha, pessoas assim não podem ir para a obra missionária, pessoas assim não podem estar servindo a Deus como liderança. Por quê? Para servir a Deus tem que cumprir alguns pré-requisitos. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira. Meus irmãos, o que eu começo a perceber aqui? Lembra daquele versículo do Antigo Testamento que a palavra de Deus diz: maldito aquele que serve ao Senhor de uma maneira relaxadamente, que faz a obra de Deus de uma maneira relaxadamente. Nós não podemos servir a Deus assim. Para servir a Deus, tem pré-requisitos que eu tenho que cumprir para servir ao Senhor. O que eu começo a perceber? Que o meu chamado, ele tem que ser confirmado. O chamado que você tem, seja para ir para os campos, seja para pastorado, seja para servir a Deus na obra evangelística, ele tem que ser confirmado, primeiro, por um bom testemunho pessoal. Eu tenho que dar um bom testemunho de piedade, de amar ao Senhor, um bom testemunho de conhecer a Bíblia, vida de oração, um bom testemunho de sacralidade, de fugir dos pecados, de arrependimento. Eu tenho que dar esse bom testemunho da minha vida pessoal, da minha vida com Deus. Tem que estar evidente para com as outras pessoas. A minha vida com Deus não pode ser uma vida oculta, onde eu vou chegar para a pessoa e falar, não, a minha vida com Deus só eu e Ele sabe, você não pode julgar. Não é assim. A minha vida com Deus é evidente para todos os outros. Os outros precisam ver a luz que resplandece em mim. Mas se não resplandece nenhuma luz em mim, né, os outros não verão. Eu não vou estar dando esse bom testemunho de vida pessoal com Deus. Então, tem que ser confirmado com um bom testemunho de vida pessoal, tem que ser confirmado com um bom testemunho público, e quando eu digo público, eu digo em serviços com a igreja, para a igreja. Você precisa estar envolvido em evangelismo, você precisa estar envolvido em trabalhos ou atividades que a igreja
tem, e você então pode oferecer ali o seu tempo para estar servindo ao Senhor, mas você não pode servir a Deus se você não se envolve com a igreja, se você não está ativo na igreja, se você não trabalha na igreja, se você ali não procura quais são os serviços que a igreja está envolvida para eu me envolver também. Então, você precisa estar envolvido, porque, caso contrário, você não está cumprindo os pré-requisitos do Senhor. E o meu chamado também, ele precisa ser confirmado pela igreja. Tem que ficar evidente para a igreja tem que falar, não, a gente percebe que ele tem bom testemunho de vida, bom testemunho pessoal, bom testemunho público, então é uma pessoa que a gente dá carta branca para ele servir a Deus, seja como pastor, seja para ir para o seminário, seja para servir a Deus nos campos missionários. Então, a igreja ela precisa confirmar. Lembre então, quando Paulo e Barnabé foram chamados pelo Espírito Santo, né, ficou evidente para a igreja toda. A igreja orou, a igreja jejuou, percebendo esse chamado do Espírito Santo na vida de Paulo e na vida de Barnabé. Olha, o meu chamado para a obra missionária não tem que ser onde só eu enxergo. A igreja não está me mandando para o seminário, não quer me enviar para a obra missionária, mas o Espírito Santo falou comigo, é que eles não estão enxergando que o Espírito Santo me chamou para a obra missionária. Não, gente, quando o Espírito chama para a obra missionária, ele não chama e não fala só para você. Ele avisa a igreja toda. A igreja fica ciente, a igreja percebe, é perceptível pela igreja que o Espírito Santo está te chamando para a obra de Deus de tempo integral. Então, não fique pensando e tacando pedra na igreja quando a igreja não quer enviar. Não, é porque está evidente para a igreja que o Espírito Santo não está te chamando. Você simplesmente está emocionado. Você não tem um chamado, você tem uma emoção. E você quer naquele momento que os seus desejos sejam atendidos pela igreja. Não é assim que as coisas funcionam. Tem pré-requisitos que precisam ser cumpridos e a gente começa a perceber assim. Meus irmãos, nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira, né? Vamos supor que você vá para um restaurante e você chega nesse restaurante, pede lá o seu PF, prato feito, o seu prato predileto, daí você pede aquela lasanha, você pede aquele bife à milanesa, bom, não sei, aquele que você gosta de comer. Só que você, sentado na mesa ali, antes da comida chegar, você começa a olhar para o restaurante e você tem uma visão ali da cozinha e você percebe que a higiene não está nada legal. Você começa a perceber muita sujeira, parede suja, fogão tudo sujo, comida antiga, esparramada para lá, um odor estranho vindo ali da cozinha. Você começa a perceber muitas moscas voando ali na cozinha. Você vê ratos passando e baratas passando tanto pela cozinha, debaixo da mesa que você está também. E daí chega o garçom se aproximando com você, para você, com o seu prato ali. Só que você percebe também que ele não está limpo, não está com roupas adequadas, roupa toda suja, ele tá suando, e aquele suor muitas vezes caindo na sua comida, ele chega ali para você e dá. Meus irmãos, você vai comer esse alimento? Evidentemente que não, você não vai querer comer ali, você vai se levantar, vai sair, vai até reclamar, né? Que isso? Aqui não está cumprindo nenhuma exigência sanitária aqui de saúde, higiene. Você vai reclamar e você vai sair. Você não vai aceitar a comer aquela comida. Mas o garçom teve tanta boa motivação. Nossa, ele estava com o coração tão desejoso de ver você comer aquela comida. Mas o pessoal da cozinha fez com tanto carinho. Ainda que eles não tivessem limpeza, mas eles tinham boa intenção no coração. Meus irmãos, boa intenção no coração não conta. Boa intenção no coração não é o fator primordial para você servir ao Senhor. Tem que cumprir os pré-requisitos. Com Deus é a mesma coisa. Você acha que você pode servir para Deus uma comida suja? Deus vai aceitar? A Bíblia fala que Deus é santo e tão puro de olhos que ele não pode contemplar o pecado. Você não pode viver uma vida no anonimato da igreja, você não pode viver uma vida em pecados ocultos, não arrependido, uma vida que nem a Bíblia você conhece, uma Bíblia onde você não tem santidade, uma vida onde você não tem sacralidade, piedade. Você não pode viver uma vida assim e querer servir a Deus dessa mesma maneira. O que Deus aceita é boa intenção do meu coração. Não aceita a boa intenção do coração. Lembra de Caim e Abel. Deus aceitou Abel
e a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Por quê? Ainda que Caim tivesse a boa intenção de ter se aproximado de Deus, porque isso demonstra a boa intenção dele. Ele teve uma boa motivação. Eu quero me aproximar de Deus. E eu vou então levar aqui uma oferta ao Senhor. Você percebeu a boa intenção? Mas a boa intenção não foi aceita por Deus, porque Caim não teve arrependimento, não teve fé, e Deus olhou para a oferta e falou, não é essa oferta que eu pedi, não estou aceitando Caim. Caim ficou irado, caiu seu semblante, e ficou dessa maneira. Deus deu uma outra oportunidade para Caim. Deus chegou para Caim e conversou, se você fizer o que é certo, você será aceito, Caim. Caim teve outra oportunidade, mas ele não quis abraçar essa outra oportunidade. Nós não servimos a Deus de qualquer maneira, a gente precisa cumprir o pré-requisito do Senhor. Agora a pergunta que fica é agora e para você. Você cumpre esse pré-requisito? Como que está a sua vida com o Senhor? Como que está a sua vida com a igreja local? Você tem frequentado a igreja ou você tem arrumado 1001 desculpas para não frequentar a igreja? Você tem frequentado a igreja ou você tem colocado desculpas para não ir? Você tem ido ou não ido? Você tem estudado a Bíblia ou não tem estudado? Você conhece ao Senhor ou você não tem conhecido mais ao Senhor? Você tem orado ou você não tem uma vida de oração? Você tem servido a Deus no evangelismo? Você tem servido a Deus levando a palavra para outras pessoas? Você tem se envolvido em algum serviço da sua igreja? Você tem se envolvido em algum serviço e trabalhado para o Senhor ou não? Olha, gente, a gente precisa analisar, eu cumpro ou não cumpro os pré-requisitos do Senhor? Deus está se agradando de mim ou não? Eu sou um garçom limpo ou tenho me apresentado como um garçom sujo, querendo ainda palpitar, servir a Deus, falar para as outras pessoas como que as coisas têm que ser? Não, você precisa ter uma vida, mostrar essa vida, bom testemunho pessoal, bom testemunho público. Caso contrário, não pode servir a Deus de qualquer maneira. Esses são os pré-requisitos do Senhor. Você notou? Se no mundo, por uma empresa, precisa ter pré-requisitos, imagine para com Deus Santo. Não é de qualquer maneira. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e que você cumpra os pré-requisitos do Senhor. Se você percebeu, eu não estou cumprindo os pré-requisitos de Deus, saiba que Deus te dá uma segunda oportunidade. Hoje é dia de assumir um compromisso com o Senhor. A partir de agora, eu vou começar a estudar mais a Bíblia. A partir de agora, vou ter uma vida de oração. A partir de agora, vou ter uma vida de comunhão. A partir de agora, vou assumir um compromisso com a igreja. Estarei lá, na escola dominical, nos cultos de oração. A partir de agora, eu vou procurar. E aí, igreja, quais são os evangelismos que você tem? Eu vou trabalhar, eu vou me submeter. Eu vou começar trabalhando e servindo. Como que eu posso servir? É dessa maneira, meu irmão. Você tem uma segunda oportunidade, como Deus deu para Caim. E aí você age como Caim, não aproveitando essa segunda oportunidade, ou você age diferente de Caim. Não, eu vou aceitar e vou trazer a oferta correta. Eu vou ter a motivação certa no meu coração, com arrependimento e com fé, e trazendo o serviço correto. Porque são garçons limpos que Deus está procurando ser servido. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.